Às vezes, a melhor solução para o problema é não se precipitar. Estamos de volta aqui na nossa segunda aula de Química. Nós vamos falar hoje das soluções ainda, mas vamos falar mais da parte de cálculos do que daquela teoria chata. Hoje nós vamos fazer mais cálculos e para isso eu vou te fazer uma pergunta. Você provavelmente já ficou doente. Então, você já tomou aquele soro caseiro que a mamãe faz, que é água, mais sal, mais açúcar? Claro, Humberto, todo mundo já tomou isso, tá? Mas, Humberto, o que isso tem a ver com química? Pois bem, quando você joga o sal na água, o que acontece? Dissolve. Perfeitamente. E isso é química. O sal dissolvendo na água, tudo bem, está dissolvendo. Mas a pergunta é, será que vai dissolver para sempre? Se eu tenho um copinho de água e eu começo a jogar sal, vai começar a dissolver, eu começo a misturar. Eu continuo jogando sal. Mistura, mistura, mistura. Tá bom, ainda está dissolvendo. Mas eu posso continuar jogando sal infinitamente, que o sal vai sempre se dissolver, ou vai chegar alguma hora que vai acontecer alguma mágica que o sal para de se dissolver? Você provavelmente sabe a resposta e sim, o sal vai parar de se dissolver alguma hora. E hoje a gente vai explicar quando que vai parar de dissolver, os fatores que determinam se vai dissolver mais, se não vai dissolver mais, e basicamente isso. Então vamos começar. O fator determinante para você saber se vai solubilizar mais ou se não vai mais solubilizar é a temperatura. Mas não é sempre mais quente solubiliza mais ou mais frio solubiliza mais. Depende. Alguns sais, alguns materiais vão solubilizar mais quanto mais quente estiver o recipiente. Alguns outros, quanto mais frio estiver o recipiente, mais ele vai se solubilizar. Como assim mais ele vai se solubilizar? Imagina, por exemplo, um copinho a 20 graus Celsius. Aí eu jogo um certo sal lá dentro. Eu consigo solubilizar 5 gramas do sal. Aí depois eu esquento essa água até chegar a 50 graus Celsius. Eu consigo misturar mais um pouco de sal até não solubilizar mais. Esse que é o conceito de aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Tem um outro caso de que se eu jogo sal nesse copinho, um outro sal nesse copinho, solubiliza uma certa quantidade e eu esfrio e aí eu consigo jogar mais sal para solubilizar mais. Aí são dois tipos de solubilização. O primeiro caso, qual é o primeiro caso? Você precisa esquentar a água para que solubilize mais. Se você precisa esquentar, ele precisa adquirir calor. Adquirir calor significa adquirir energia. Como a gente chama isso? De endotérmico. Então, se um sal precisa que a água ou qualquer outro solvente lá precisa esquentar a temperatura para ele solubilizar mais, ele tem uma solubilização endotérmica. Porque quanto mais quente estiver o solvente, mais ele vai se solubilizar. Outro caso é do sal um material, não necessariamente um sal, um material que vai se solubilizar conforme a temperatura diminua. Eu jogo um sal e a uma certa temperatura. Eu preciso esfriar para precisar jogar mais sal e continuar solubilizando. Nesse tipo de casos que eu preciso soltar energia para esfriar. Para esfriar precisa ser soltar energia, liberar calor. Quando eu preciso liberar energia, é um processo exotérmico. Então o sal que vai solubilizar mais, quanto mais frio estiver, ele tem uma solubilização que nós chamamos de exotérmica. O sal que solubiliza mais, então, no calor quanto mais quente estiver, o sal que solubiliza mais no calor tem solubilização endotérmica. Calor, endo. Decora, calorento. O sal que solubiliza mais, quanto mais frio estiver, frio é exotérmico. Então, quanto mais frio estiver, frieza. Frieza, calorento. Quando precisa de calor, é endotérmico. Quando precisa de frio, frieza, exotérmico. Uma coisa que você deve ter ficado se perguntando um pouquinho é o que é esse negócio de solvente, Humberto? Solvente é o seguinte, eu tenho sal e eu tenho a água. A água vai ser o solvente porque o sal vai se solubilizar nela. Quando eu jogo o sal vai sumir, basicamente. Então a água foi o solvente, ela solubilizou o sal.
e esse sal recebe o nome de soluto. Soluto é o que vai ser dissolvido. A água é o solvente, geralmente é água. E o que a gente joga na água é o soluto. Agora a gente já pode calcular o negócio do coeficiente de solubilidade. Mas o que diabos é isso, Humberto? Coeficiente de solubilidade. É simples. É basicamente quanto que é possível você solubilizar do soluto. Quanto do soluto você consegue solubilizar. Como assim? Vou dar um exemplo agora. Aqui eu tenho um copinho com água. A gente fala, nesse tipo de exercício de solubilidade, a gente não fala mais em ml, em litros, mililitros, decalitros. Não, a gente vai falar em gramas. É só você se lembrar que 1 grama de água equivale a 1 mililitro. 1 quilo de água equivale a 1 litro. Então, se você sabe isso, a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de água. 100 gramas de água, que é geralmente o que o exercício dá. 100 gramas de água. Tá bom, Beto, o que tem? Quantos ml são aí? Se 1 grama é 1 ml, 100 gramas vão ser 100 ml. Tá bom, eu sei que tem 100 mililitros aqui. Mas o que isso tem a ver com o coeficiente de solubilidade? Imagina que eu tenho um sal qualquer aqui. Sal, nem vou dar nome porque senão vai ficar confuso. Eu tenho um sal qualquer aqui e eu quero colocar esse sal dentro da água. Mas você sabe que você não pode ficar colocando infinitamente o sal. Então, tem o coeficiente de solubilidade desse sal na água. Como a gente representa isso? Se o máximo que eu consigo solubilizar desse sal em 100 graminhas de água for de 12 gramas de sal, por exemplo, então o coeficiente de solubilidade, CS, desse sal aqui, é quanto? Eu falei que é 12 gramas. Então é 12 gramas para cada, você pode botar um traço, pode botar uma barra, geralmente vem barra. Traço. Para cada 100 gramas de água. O que isso significa? Se eu jogar 2 gramas desse sal, vai funcionar? Vai dissolver tudinho? Vai. Se eu jogar 7 gramas, vai dissolver tudinho? Vai. Se eu jogar 12 gramas, vai dissolver tudinho? Vai. Mas se eu jogar mais de 12 gramas, o que acontece? Só vai dissolver os 12. E o que acontece com o resto, Humberto? Puf, some? Não, fica lá. Só que não vai ser dissolvido. Vão ficar 12 gramas dissolvidos na água, você não vai conseguir ver. Mas a sobra, supondo que você colocou 20 gramas, os outros 8 gramas vão ficar no fundo do copo. Vão afundar. Porque já solubilizou o máximo possível. 12 gramas. Mas, por exemplo, se fossem 200 gramas de água. Mas, Humberto, como assim? A quantidade de água vai influenciar? Claro. Se eu tenho um potinho de água, quanto que eu vou poder solubilizar de sal? Pouquinho. Se eu tenho uma piscinona cheia de água, vou poder solubilizar só esse tantinho? Não, vou poder solubilizar muito mais. Então, você consegue fazer tudo por uma regra de 3 muito simples. Se 100 gramas de água, 100 gramas de água vão solubilizar no máximo 12, 200 gramas de água, por exemplo, 200 gramas de água vão solubilizar no máximo quantos? 24. Perfeito. Então, se eu tiver 200 gramas de água, ou seja, 200 ml, eu vou conseguir solubilizar no máximo 24 gramas. Então, aqui tinha 20 gramas do sal, 8 dissolvido e 12, 8 no fundo e 12 dissolvido. Tá bom, então se eu jogar mais 100 gramas de água, para ficar 200, agora eu poderia até solubilizar 24, mas tem só 20 aqui. Se eu joguei agora tem 200 gramas de água, se eu misturar bem, vai solubilizar tudo? Vai solubilizar tudo. Agora vamos supor, aquele mesmo sal que solubiliza no máximo 12 gramas a cada 100 ml de água. 100 gramas de água, tanto faz. Mas também depende da temperatura, lembra? Então a gente coloca o coeficiente de solubilidade assim, na verdade. 12 gramas a cada 100 gramas de água. A gente coloca o H2O, porque a água nem sempre é a água. Então a gente precisa colocar H2O. A quantos graus Celsius? Vamos supor de 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius. Não se preocupa muito com os tracinhos, barras. Coloca assim, tá ótimo, todo mundo vai entender.
Então tá, supondo que esses 3 potes aqui estejam a 30 graus Celsius. E eu joguei 10 gramas de sal no primeiro pote. O que acontece? Se o máximo é 12 gramas, eu joguei 10 gramas nesse, supondo que são 100 ml em cada pote. São 100 ml em cada pote. Então se eu jogo 10 gramas e o máximo é 12, então vai solubilizar tudo. Vai estar tudo solubilizado, os 10 gramas. Agora eu joguei mais 2 gramas, tem 12 gramas agora. O máximo é 12. Ainda está no limite. Então tudo vai estar solubilizado. Tá bom, agora eu joguei 18 gramas. O máximo é quanto? 12. Então o que acontece com 6? Puff some? Não puff some, fica no fundo. No fundo ficam 6 gramas, porque 12 é o máximo. 12 vão estar solubilizados. Mas os outros 6 não somem, fica no fundo. É o que a gente chama de corpo de fundo. Tá bom, Beto, o que você quer nos mostrar com esses 3 exemplos básicos? Muito bem, o primeiro aqui, a quantidade de sal é menor do que o máximo. A gente chama esse tipo de solução de insaturada. Tá bom, e não importa se tem 1 grama ou se tem 11,9999. Não importa, vai ser insaturada se tiver menos que o coeficiente de solubilidade. Agora tem exatamente o coeficiente de solubilidade, 12, 12. A gente chama esse tipo de solução de saturada. Tá bom, e o último exemplo? O último exemplo é o mais complicadinho. Na verdade, o segundo mais complicadinho. Tá, ainda tem mais um, mas calma, vamos ver aqui. Agora esse aqui. Tem 18 e o máximo é 12. Tá bom, Beto, vai ficar 12 solubilizado e 6 vão para o fundo. Tá bom? Imagina que não tem esses 6 do fundo. É saturada, né? Mas agora tem os 6 no fundo. A gente chama de saturada com corpo de fundo, que é o que eu falei, que esse salzinho no fundo que se chama corpo de fundo. Então, se a gente tem uma saturada com o corpo de fundo, a gente chama de saturada com corpo de fundo. Olha só que bacana. Eu estou falando aqui que o coeficiente de solubilidade daquele mesmo sal a 30 graus Celsius é de 12 gramas a cada 100 gramas de água. Mas se eu aumento a temperatura para 45 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade agora virou 18 gramas a cada 100 gramas de água. O que isso significa? Se precisa de calor, aumentou a temperatura, se precisa de calor para solubilizar mais, 18 é maior que 12, é uma solubilização calorento, endotérmica. Tá bom, Humberto, o que isso tem? Peraí, 18 gramas. Eu lembro que naquele último pote, você tinha colocado exatamente 18 gramas daquele sal. Então quer dizer que se eu aumentar a temperatura deste último pote para 45 graus Celsius, eu vou conseguir solubilizar todos os 18 gramas? Perfeitamente. Lembra que tinha 12 gramas solubilizado e 6 sem solubilizar? Porque 12 era o máximo. Mas agora, se eu aumentar a temperatura para 45 graus Celsius, o máximo não é mais 12. O máximo passou a ser agora 18. E eu tenho 18. Então, nos 45 graus Celsius, agora pode solubilizar 18. Eu vou misturar bastante, vai solubilizar os 18. Agora que vem a mágica, presta atenção. Está nos 45 graus, eu consegui solubilizar os 18 gramas. Está tudo solubilizado. Se eu deixar o potinho ali quieto, resfriando devagar, até ele voltar a 30 graus Celsius, o que acontece com esse excedente aqui? Você lembra que o máximo a 30 graus Celsius é 12. Então, mas tinha 18 dissolvido. Conforme vai resfriando, você acha que o sal vai começar a aparecer de novo e ir para o fundo, ou que ele vai continuar ali? Muito bom, o sal vai continuar ali, ele não vai, como que a gente chama, precipitar. O que é precipitar? É começar a ir para o fundo, não dissolver mais. O sal não vai precipitar, ele vai continuar assim. Mas, Humberto, o máximo é 12. A 30 graus Celsius não pode ter 18 dissolvido. A mágica pode sim.
pode, caso você deixe esse pote aqui, resfriar devagar, devagar, sem dar um peteleco nele, sem dar nenhuma pancada, bem devagar, sem colocar no refrigerador, bem devagar. Vai solubilizando, vai resfriando bem devagar. Esses 6 gramas que estão no excedente não vão precipitar, vão continuar dissolvidos, mas o máximo é 12. Agora eu tenho 18 dissolvido. A gente chama esse tipo de solução de supersaturada. É mais que saturada, porque está dissolvido mais do que o coeficiente de solubilidade a 30 graus Celsius, porque se eu voltar para 30 graus Celsius, vai estar dissolvido mais do que os 12, vai estar dissolvido 18. Então é mais que saturado, é supersaturado. A pergunta de todo aluno é, então se eu deixar o potinho lá resfriando devagar, vai estar supersaturado. Mas se eu for lá e der um peteleco, se eu for lá e der um tapa no pote, o que vai acontecer? Vai começar a precipitar. Do nada, você dá um peteleco no potinho, precipita. Então, se você quer uma solução supersaturada, você tem que fazer o quê? Deixar resfriando bem devagar. Ou, no caso de uma solubilização exotérmica, lembra da exotérmica? Você precisa resfriar para solubilizar mais. Então, um sal que está solubilizado 12 gramas, vamos supor 12 gramas a 30 graus Celsius. Mas a solubilização dele é exotérmica. Tá bom, Humberto. Então, eu preciso abaixar a temperatura para ele solubilizar mais. Imagina, então, que a 10 graus ele solubiliza 18. Então, eu precisei abaixar a temperatura para ele chegar a 18 graus, para ele chegar ao coeficiente de solubilidade 18 gramas e solubilizar tudo. Se eu deixar normal lá esquentando bem devagar, vai chegar em uma supersaturada quando voltar aos 30 graus Celsius. Se eu der um petelequinho, mesma coisa, vai precipitar. Não importa se é exotérmica ou endotérmica, é possível você fazer uma supersaturada com ela. Uma coisa que confunde realmente muito aluno é esse tipo de exemplo assim. Um cara, um cientista, não vou colocar um cara na sua prova, um cientista pega um sal e joga em 100 gramas de água. Ele percebe que solubiliza no máximo 12 gramas. Eu estou gostando do número 12 hoje. Ele percebe que solubiliza no máximo 12 gramas. E ele esquenta a água. Esquentando a água, ele percebeu, esquentando, agitando. É importante isso porque se ele não esquentar agitando, poderia virar uma supersaturada depois, você não sabe. Se disser esquentou agitando ou resfriou agitando, você sabe, não pode virar supersaturada. Ele esquentou agitando o pote. Agitando o pote foi esquentando. Ele percebeu que solubilizou menos que o coeficiente de solubilidade caiu para 9 gramas. Então tá, esquentando, o coeficiente de solubilidade diminuiu. O que isso significa? Que o sal, na verdade, precisa perder calor para solubilizar mais. Se ao ganhar o coeficiente diminuiu, ao perder o coeficiente vai aumentar. E a pergunta é, a solubilização desse sal é endotérmica ou exotérmica? Muita gente vai pensar, o cara esquentou o pote. Esquentou, precisou de calor, calorento é endotérmica. Mas não, você tem que perceber que é a propriedade do sal, não o que o cara fez com sal. O cara esquentou, mas esquentar não deu certo. O coeficiente diminuiu. Então, o certo para solubilizar mais seria resfriar. Resfriar, frio, frieza, exotérmico. Então, não importa o que o cara faz, se o cara esquenta ou se o cara esfria. Você tem que ver a propriedade do sal. Esfriou, coeficiente de solubilidade aumentou, então precisa de frio. Frio, frieza, exotérmico. Esfriou, mas o coeficiente de solubilidade caiu. Então, não é de frio que ele precisa de calor. Calorento, endotérmico. Agora, o outro exemplo. Esquentou. Funcionou? Beleza, precisa de calor. Então, calorento, endotérmico. Mas agora eu esquentei. Não deu muito certo, o coeficiente diminuiu. Tá bom, se o coeficiente diminuiu, ele na verdade precisa de frio. Porque esquentando não deu certo, ele precisa do frio. E no frio, frieza é exotérmico. Muito bom isso, porque não importa o que o cara fez,
A solubilização do sal, exotérmica ou endotérmica, depende só do sal, não depende do cara, do cientista.